Bem-vindos ao canal do Trouxa, meu nome é Mike Ofel, eu sou autor do curso de Beta para Alpha, sou o autor do livro Manual do Trouxa. Se você quiser, ver o meu curso, meu livro, você vai clicar no banner do canal, você tem o link ali. Gente, hoje eu vou trazer um vídeo para vocês que é para você aprender aí, como saber o seu VSM, Primeiro a gente vai discutir se faz sentido essa noção de VSM, mas não agora, toca a vinheta. Times when we watched the sparks so bright. Now I don't know you, you don't know me too. Bom, primeira coisa, o que é VSM, Valor sexual de mercado, Ficou bem popular aí por conta do Rollo Tomassi, que é o autor do livro lá, o Macho Racional, The Rational Male. Quem gosta de conteúdo Red Pill acaba gostando bastante dele, Mas, enfim, gente, hoje popularizou esse conceito e ficou uma coisa meio vaga, E um erro muito comum, principalmente de vocês jovens aí, então a galera que tá me assistindo aí que tem dos 16, 17 até os 23, 24 anos, Eu vejo que tem muita gente que tá completamente desiludida, Fala, eu sou feio, meu VSM é baixo, eu nunca vou ser um cara atraente, eu não sei lidar com mulher, não sei nem lidar com pessoas, não tenho amigos, não saio muito de casa, Quanto mais mulher. Então, eu vou te ajudar nesse vídeo, tá? O conteúdo que eu faço aqui nesse canal, se você for na playlist Como Ficar Mais Atraente, na playlist de Beta para Alpha, tá? Você vai entender, E tem ali um passo a passo que você pode fazer também para você se desenvolver nesse aspecto de aumentar o seu nível de atratividade. Então, o que é esse VSM? Ele é um indicador, tá? Do quão atraente ou não você é. Tem alguns problemas, com esse conceito, por isso que a gente tem que definir. Então, assim, de maneira bem simples, tá? Pensa no VSM só como um símbolo, um indicador, para a gente saber quanto das características necessárias para atrair um possível parceiro sexual você tem. É só isso. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que descobrir é se existem algumas características que são objetivas, que faz alguém objetivamente, ou seja, não é relativo, não depende da opinião pessoal, não depende dos seus sentimentos. Ah, eu não gosto disso, que acontece muito, Ah, isso é fútil, isso não é fútil. Então, a gente vai entender, porque a gente é animal, tá? Não sei se você sabe, mas a gente continua sendo um animal, como qualquer outro aí, só que a gente tem um córtex mais desenvolvido. Então vamos lá, existem sim características objetivas que deixam alguém mais atraente ou não. Tá? A mais óbvia que você pode pensar aí, a mais óbvia é a beleza, Mas aí é problemático também, porque a beleza está nos olhos de quem vem. Não. Beleza é um critério objetivo em termos de epistemologia, ou seja, de estudar o conhecimento. Agora, o que vocês precisam entender, principalmente vocês homens aqui que me assistem, é que os critérios que fazem uma pessoa ser atraente são diferentes para o homem e para a mulher. O homem ele é muito mais simples do que a mulher. A mulher envolve algumas outras coisas. É simples também, mas não é tão óbvio. Tá? Então, por que existe isso? Porque nós somos uma espécie que se reproduz de forma sexuada. Então, não sei se você sabe também, mas a origem do sexo, o motivo objetivo do sexo existir é para que haja uma reprodução. Tem a troca dos gametas. Gametas são as células sexuais, Espermatozoide e óvulo, fecundou, pum, você faz um clonezinho seu ali e da sua parceira, Então você cria uma cópia de você, combinando os genes. Então isso é continuidade genética, que é o impulso que move todos os organismos vivos, fazer cópias dos seus próprios genes, tá? Aquela ideia de sobrevivência e reprodução estava parcialmente certa, porque às vezes você nem vai sobreviver e para a natureza isso não importa. O que importa é que, mesmo que você morra, mas que você tenha feito cópias dos seus próprios genes, tá? Então, isso é um assunto para um outro vídeo. Então, quais são esses critérios objetivos e de onde que eles vêm? Eles vêm para a gente evitar o pior cenário possível, algo que potencializaria a nossa extinção, e aumentar as chances do melhor cenário possível, que é algo que potencializa a nossa continuidade genética, tá? Então, assim, para o homem, qual que é o pior cenário possível? É ele
investir recursos dele, né, de proteção, de alimento, tá? Isso é um impulso primitivo, tá, gente? E ele não conseguir fazer cópias dos próprios genes dele. Então seria o cara, por exemplo, se relacionar com uma parceira, essa parceira trair esse homem com outro macho, ter filhos desse outro macho e o parceiro dela aí, ele nem sabe que ele não é o pai, ele investe nesses filhos aí que não são dele. Então esse é o pior cenário para o homem, tá? Por isso que toda estratégia masculina nesse âmbito aí de acasalamento, né, a gente chama de mating selection, né, de seleção de acasalamento, é para evitar esse pior cenário possível, né? Então assim, os critérios que o homem vão ter inicialmente, né, o homem vai ter um controle, vai ser mais ciumento em relação à sexualidade feminina, a ela ser promíscua ou não, porque ele tem medo justamente disso, dela trocar ele por outro cara, ou nem trocar no sentido de não estar com ele, mas estar se relacionando sexualmente com outros homens, ter filhos desses outros homens e ele não fazer cópias dos próprios genes. Então o motivo das inseguranças, do ciúme masculino, das tentativas de controle vão nessa direção. Não estou falando que isso é bom, mal, certo ou errado, só estou descrevendo o fenômeno para você entender. E quais são os critérios, né, de seleção agora de parceiro? O homem ele vai muito mais na questão da fertilidade, então, e dos bons genes, né? A mulher também, mas na prática vai ser um pouquinho diferente os critérios. Então o homem, né, isso acontece, by the way, a propósito, acontecem de maneira inconsciente. Então não é que você olha para uma pessoa e fala, deixa eu ver se vale a pena eu ficar atraído ou não. Não, você já está atraído. Você nem pensa, deixa eu ver quão fértil essa pessoa é, deixa eu exigir um exame de sangue aqui, deixa eu ver a simetria de rosto, não. Beleza é um indicador objetivo de bons genes, tá? E beleza tem primeiro a ver com simetria, tanto da sua postura quanto do seu rosto, né? Você não tem um olho muito torto, né? Esse tipo de coisa. Qualidade da sua pele, dos seus dentes, do seu cabelo, são indicadores de saúde. Está tudo funcionando certinho. Então, a primeira coisa que vai chamar a atenção do homem é isso. Por isso que o homem está muito... A atração masculina ela está muito vinculada à questão da fertilidade e da juventude, tá? Principalmente a mulher pós-puberdade. Então, assim, o VSM feminino, de maneira natural, o pico vai ser ali dos 17 aos 23. Não quer dizer que uma mulher de 25, 27, 28 não seja atraente ou não possa ser mais atraente que a própria versão dela quando ela tinha 20 anos, por exemplo. Pode, né? Tem mulher que parece que desabrocha com 30 anos, no sentido de ficar mais atraente. Só que onde que tá o ponto? O maior potencial dela já passou, entende? Então, assim, o VSM feminino ele vai estar muito ligado na fertilidade, na juventude. Homens também vão valorizar muito a questão da pureza, pelo que eu falei anteriormente ali, né? Do cara, a insegurança masculina ser da mulher ter filhos com outro cara e ele não fazer cópias dos próprios genes. E, novamente, isso é inconsciente, tá? São manifestações inconscientes. Então, como que a mulher vai saber o VSM dela, né? A princípio, por essas questões de idade, juventude, né, e beleza, vai estar muito ligado a isso. Isso principalmente para uma relação mais de curto prazo. A longo prazo, além disso, o cara vai dar muito valor ao quão compatível eles são. Então, um dos critérios maiores aí que aparece nos estudos é de você querer um parceiro que seja gentil com você, que te entenda, que seja ali companheiro. Então, o cara vai querer uma pessoa que seja carinhosa, companheira, compreensiva. Então, o cenário ideal ainda para a maioria dos homens é você chegou em casa, cansado ali, a janta, né, tá pronta, a pessoa vai te abraçar, vai falar como foi seu dia, vão conversar ali, né, né? E aí, assim, você vai ter uma pessoa que tanto nos momentos bons quanto ruins, ela tá junto com você ali, né, te apoiando nos seus objetivos. Então, isso num cenário hétero, mais normativo, mais comum, tá bom? Então... Você que é mulher, ó, o VSM feminino não é o quanto de cara você consegue atrair para fazer sexo com você. Isso você sempre vai ter. Mas é o quão possível é você conseguir caras assumir você como namorada, como esposa. Então, no geral, a mulher controla o acesso ao sexo, o homem controla o acesso ao compromisso. Então, o VSM feminino, ele não é assim só na parte de aparência. O Chad ali tá me mandando mensagem para sair. Tá, mas você pode ser simplesmente uma pessoa que ele tem uma relação casual,
Não quer dizer que ele casaria com você, que ele teria filhos com você, que ele compartilharia os genes dele com você. E no caso do homem é o seguinte, agora sim, você homem quer calcular o seu VSM, você vai pensar no seguinte. Primeiro erro, para de achar que é só aparência física. Eu não sou alto, meu rosto não é tão simétrico, então meu VSM é baixo. Não, porque no caso dos homens, né, o VSM ali que as mulheres vão olhar, o que vai deixar o cara atraente, além dos indicadores de bons genes, é ele ter a capacidade de cuidar, proteger esses possíveis filhos aí que o casal vai ter. Então daí vem a hipergamia feminina, a necessidade de um cara ali que é corajoso, que é protetor, que ele é provedor, que coloca comida dentro da casa, que paga um plano de saúde para ela e para os filhos, né, que tem condições, né, de manter uma casa, de cuidar dessa família, mesmo nos relacionamentos modernos, onde ambos trabalham aí, inconscientemente a mulher vai preferir um cara que ganhe mais que ela, entendeu? E muitas mulheres solteiras que gastaram anos aí na carreira, elas têm muita dificuldade em arrumar um parceiro, porque elas acabam se tornando o homem que elas gostariam de ter na relação ali. Então ela vira uma pessoa mais líder, mais decisiva, mais corajosa, mais independente. E aí, né, é raro um cara que tenha mais do que ela nesse sentido. Não quer dizer que ela esteja errada, porque a gente tem que buscar o que é melhor pra gente nesse sentido aí, de aumentar nossas chances, né, de potencializar a nossa existência, mas é mais escasso. Do mesmo jeito que, se você hoje, homem, que é uma mulher que só tenha tido um parceiro sexual na vida dela e já tenha, sei lá, mais de 25 anos, ou uma menina de 20 anos virgem, né, você vai ter que, sei lá, no Oriente Médio talvez achar, ou talvez na Índia, ou num arranjo social Amish, né, que eles são bem religiosos, e mesmo assim ainda pode ser difícil. Então você estaria meio que fora da realidade. Você fala assim, eu só vou me relacionar se a mulher for virgem. É a mesma coisa aquelas mulheres que falam, pra se relacionar comigo tem que ganhar mais de 20 mil reais. Eu tô falando de 1% da população brasileira. Se você ganhar mais de 5 mil reais, você já está entre os 10% mais ricos do Brasil. Se você ganhar mais de 30 mil, de 20 mil, você está entre 1% aí. Entende? Então, olha como que essa noção de VSM está distorcida hoje por conta das redes sociais. Então, no caso do homem, você tiver um corpo atlético, não precisa ser um corpo de ator de Hollywood ou de um competidor de bodybuilding, mas você fazer algum esporte, né, ter uma massa corporal legal, quantidade de gordura um pouco mais baixa, isso indica bons genes. Você é um cara carismático, ou seja, as pessoas param para te ouvir, elas dão risada com você, bom humor é um indicador de bons genes, inteligência. Você pode ler o livro do Paul Bloom, Como o Prazer Funciona, vai te ajudar a entender isso. Livros Behave, né, Comporte-se, do Robert Sapolsky, vai te ajudar a entender isso. Livro O Homem Ideal vai te ajudar a entender isso. Eu estou falando do livro porque já tem vários estudos nas referências desses livros, tá? Em vez de eu ficar colocando um monte de estudo aqui que vocês costumam não abrir, né? O livro do David Buzz, A Evolução do Desejo, The Evolution of Desire, também vai te ajudar a entender. E tem um livro do Geoff Miller, The Mating Mind, também vai te ajudar a entender tudo isso que eu tô falando, tá? De maneira bem resumida. Então, assim, você que é homem, se você tiver carisma, status, ou seja, a sua existência potencializa a existência de um grupo. Você tem pessoas te seguindo, te respeitando, isso aumenta o seu VSM de forma objetiva. Não é uma opinião, aumenta, porque vai falar, esse cara aqui, ele tem um suporte de um grupo. Se você tem grana, tem recursos aí, não precisa ser um milionário, mas você consegue pagar a prestação aí da sua casa, do seu apartamento, ou já tem, né, ela, ou paga o seu próprio aluguel, eletricidade, põe comida em casa, você é um adulto funcional, consegue se virar sozinho, viver sozinho, bem, isso vai te deixar mais atraente. Por quê? Porque é raro. O oposto disso é um cara dependente que não sabe nem fritar um ovo, não sabe lavar a própria roupa, não sabe limpar uma casa, entendeu? Frágil, vulnerável. Isso é repulsivo para a maioria das mulheres. Por isso que esquerdomacho, né, no discurso é entre essas bonitinho, politicamente correto. Mas na prática as mulheres desprezam um cara frágil, um cara fraco. Eu não estou falando só emocionalmente, estou falando no geral mesmo.
força, coragem, capacidade de assumir riscos para proteger quem é importante para você, é algo extremamente desejado, não só por mulheres, mas pelo um grupo também. Se você tiver que ter um parceiro, que seja um parceiro corajoso, que vai te proteger, vai estar ali, né, te dando suporte na vida, entende? Por isso que essa questão da covardia e da coragem é tão relevante para os homens. Não só por causa da gente caçar junto e ir pra guerra, eu digo a gente, nosso ancestral comum, né? Hoje os caras não sabem nem, enfim, dar um tiro de arco e flecha, quanto mais caçar alguma coisa. Então vocês entendem isso que eu tô falando, gente? O seu VSM, ele não vai estar relacionado apenas à sua aparência física, mas é todo um conjunto que vai mostrar indicadores que vão evitar o pior cenário possível feminino. Qual que é o pior cenário possível feminino? Estar grávida de um macho e ser abandonada por esse macho, que quase nunca acontece, né, no mundo real, imagina, né? Principalmente com adolescentes, com jovens, né? O cara engravida ali, vaza, né? Da linha, né? Bruno Giglio gostou dessa referência aí. Então vocês entendem, gente? Então assim, além de você precisar, né, focar na sua aparência física, ser um cara cheiroso, bem vestido, né, com uma postura ali atraente. Veja o vídeo que eu coloquei do Charme ali, né, que eu usei o James Bond de exemplo. Né, essa playlist nesse canal tem muita coisa para te ajudar, tá? Isso aqui é só um vídeo introdutório. Mas você vai ter que desenvolver características, ó, de carisma, de inteligência, porque inteligência é a capacidade, né, de transformar um problema numa solução, em gerar recursos. Se você simplesmente for um cara rico, que ganhou muito dinheiro, isso não vai te deixar um cara absurdamente atraente para uma relação de longo prazo. Porque você pode perder tudo que você não sabe administrar o seu dinheiro. Você é um cara que só vive de herança, por exemplo. Agora, se você é um cara que começou de baixo, teve uma ascensão social e foi gerando, você é um cara muito empreendedor, muito criativo, ou entrou numa empresa, ou passou num concurso público e foi ali, né, galgando degraus dentro dessa carreira, aí você vai ser mais admirado. Então vocês focam muito na parte de VSM relacionado à aparência física. Ah, eu sou um 5/10. Depende, entendeu? Os critérios não podem ser os mesmos porque as necessidades que os nossos ancestrais comuns tiveram não foram as mesmas. Entenda isso, tá bom? Então esse conteúdo Black Pill, Red Pill é furada, cara. Red Pill ainda tem uma parte ali que é útil, né, que é para o homem se proteger de uma relação predatória, mas a maioria dos critérios da Black Pill tá errado, porque coloca como se estivesse equiparado ali, entendeu? Então você quer entender isso, ó, vai na psicologia evolucionista, na biologia comportamental, que são áreas que estudam, né? A antropologia também vai te ajudar a entender algumas coisinhas, né? Mas é mais no aspecto histórico aí da coisa. Mas tudo que a gente considera de valor nesse sentido de seleção de acasalamento é bons genes e a capacidade de criar um vínculo com aquela pessoa, de começar uma família com ela e de ter uma união estável nesse sentido aí, tá? De você não entrar numa relação predatória ou parasitária, tá? Então o seu VSM, homem, vai depender de quantos indicadores de bons genes você tem. Quais são eles? Beleza, carisma, inteligência, recursos, tá? Você ser uma pessoa aí assertiva, ou seja, que toma a frente, que tenha características de liderança, que você tome a frente das coisas e tome as decisões corretas, porque a gente quer alguém que resolva os nossos problemas de forma geral. E normalmente nessa relação hétero, isso acaba caindo pro homem ser essa pessoa. Né? Então, às vezes as feministas se confundem quando falam assim, uma mulher submissa, no sentido do cara vai ser o líder, ela vai acompanhar ele, não quer dizer que o cara vai pôr um cabresto ali na mulher e ela, sim senhor, meu mestre, senpai, sabe aquelas besteiras que vocês veem aí, aquelas coisas que alguns otakus gostam, né? Não, tá bom, gente, ó, homens e mulheres, né, ao longo da história, desde que o mundo é mundo, a gente prosperou junto de forma cooperativa. Então, seleção sexual de parceiro não é uma relação tirânica de opressão. As mulheres querem se aproveitar dos homens. Os homens querem se aproveitar das mulheres. Existe uma parcela que quer? Sim, existe. Mas, no geral, o que faz a nossa sociedade crescer, prosperar, é a cooperação entre homens e mulheres, e não uma guerra entre os dois grupos aí, e que sempre um quer exterminar o outro. Não.
tá? Isso que acontece na prática, que vocês veem aí, são técnicas de manipulação de massa, né? E vem com um senso de tribalismo aí, para te dominar, para você ficar ali igual um papagaio só repetindo o que as outras pessoas falam, tá bom? Então assim, espero que esse vídeo te ajude a dar uma melhorada aí na sua autoestima, tá? Lembre-se que os critérios de seleção de parceiros são distintos para homem e mulher e vai trabalhando aí. O livro que eu falei para vocês do Homem Del vai te ajudar a entender isso, tá? O do David Buss também, tá bom, gente? Nos vídeos desse canal eu costumo colocar vários estudos sobre isso que eu tô falando, então se você for pesquisar aí na playlist, tá? Você vai achar muita coisa sobre isso, tá bom? Um beijo do trouxa.